Deu, pessoal. A gente entra no cartão e na prática vivencial e vai, né? Então aqui é só um aperitivo. Os cartões ficam com vocês e as lembranças e as cenas que vieram também, para que vocês possam continuar nessa reflexão, junto com mais elementos que a gente vai oferecendo aqui. Toda a proposta do livro, né, para quem está ganhando o livro hoje, né, tem pessoas aqui que eu sei que já têm o livro e que o que estão ganhando hoje vão virar presente para dar para outras pessoas. Toda a proposta do livro é do contato com o adolescente interior, que cada um de nós carrega, que muitas vezes é muito mais perto e está na sombra, que muito mais aqui pertinho do que a infância. Como que todos os meios de comunicação já perceberam isso, né? As séries sobre adolescência, e a gente pega Euforia, a gente pega 30 Reasons Why, a gente pega aquela do Karate Kid que você ama, como é que chama mesmo? Cobra Kai, que falam que o Netflix, eu vi uma pesquisa sobre isso, pior que isso é real, que eles já perceberam que a audiência para séries com temática adolescente é enorme, porque ela captura tanto adolescentes quanto adultos. Porque todos nós temos a adolescência perto, então um filme infantil não captura adultos, captura infância. A temática adolescente também captura adultos, então é um filão mercadológico para as séries, e eles estão super ligados nisso, por essa possibilidade de público, né? Então quando a gente abre para esses cartões para visitar a nossa adolescência, a gente vai, porque está perto, né? Então, mas eu vou ter que interromper vocês nesse momento, e a gente vai para uma fala também mais... Continua em casa, né? Depois vai continuando, isso aqui não para mesmo. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né? A Carol Dantas no começo trouxe um pouco qual que era o meu lugar de fala e o dela em relação às temáticas da adolescência. Eu não sou mãe de adolescente, eu sou mãe de um rapaz de 9 anos que vocês viram que já está com o pé lá. Teve outra dele que eu vou contar só essa, porque também merece. Semana passada teve um evento na escola, foi uma manhã, Cultura Arte, e aí no bilhete que veio para as famílias, veio assim, leve uma toalha para fazer um piquenique. Aí eu falei com ele, Bernardo, estão falando para levar uma toalha para fazer um piquenique na escola. Lá durante as oficinas do Cultura Arte, ele olhou para mim e falou assim, você acha que eu vou sentar junto com vocês? É óbvio que eu vou ficar lá dentro só com os meus amigos? Eu olhei e eu falei, meu Deus, 9 anos. Eu sei que eu trabalho com isso, mas eu estava esperando que viesse um pouquinho mais tarde. Mas só que não, né? E aí meu marido organizou uma mochilinha com o lanche dele, ele chegou lá e só encontrou com... Eu não fui, que eu estava trabalhando, só encontrou com meu marido no final do evento. Não ficou mesmo na tal da toalha, enfim. É isso. Lidemos com isso. Nós que estamos aí, né? Então, eu vou compartilhar um pouco da minha prática clínica, da minha experiência no consultório, do que eu tenho ouvido das mães, do que eu tenho ouvido dos jovens, do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado. Então, é uma fala nesse pacote de partilha de informações e de experiências, na expectativa de que essa partilha possa, de alguma forma, iluminar, como disse a Carol Dantas, e lançar lanterna para as nossas sombras, porque na medida em que a gente ilumina as nossas sombras, a gente alcança a nossa potência de transformação e a nossa potência educativa, né? Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu acho que a gente precisa de pensar o que são sofrimentos contemporâneos e o que são sofrimentos eternos. Recentemente eu estava no consultório, vai ser sempre assim, tá? Hoje, agora. Recentemente eu estava no consultório e um jovem de 13 para 14 anos, depois de me fazer todo o relato da rotina, né? Que é aquele aquecimento da terapia, eu tive prova disso, tive aula daquilo, que é um pouco do relato da rotina como uma introdução ali, ele respirou e falou assim, eu estou muito preocupado, porque eu já estou quase fazendo 14 anos e eu ainda não sei qual é o sentido da minha vida. E aí eu estou lá sendo testemunha dessa belezura, né? E escutando aquilo e pensei assim, gente, a angústia existencial e a pergunta sobre o sentido da vida,
é uma pergunta que começa, mas ela nunca acaba, né? E eu fiquei pensando que belezura essa criatura já está com essa reflexão nessa idade de pensar o sentido, e aí os sentidos vão atravessados pelas referências e marcações etárias, e aí como que ele continua? Porque o youtuber tal, e aí como as marcações das celebridades e dos youtubers, que são exatamente as referências de contorno e de propósito de vida, na minha idade já tinha um canal e não sei o que, e eu não sei o que eu vou fazer, nananana. Quer dizer, então, para a gente pensar, né, como que as perguntas vêm e as respostas que se dão a essas perguntas são marcadas pelo momento histórico que a gente vive. As perguntas vêm e as respostas que se dão a essas perguntas vêm dependendo da minha inserção de classe, da minha inserção territorial, da minha inserção em relação às tradições religiosas. Há uma uniformidade, muitas vezes, nas perguntas que são feitas. Não há uma uniformidade nas respostas que são dadas a essas perguntas, porque há variedade das trajetórias e das várias inserções que estão colocadas. Então, é sempre interessante a gente pensar no trabalho como mãe, no trabalho clínico, quem é? Aonde está? E aí, para isso, eu trouxe a minha mochila, eu enfiei ali. Não, eu trouxe um livro que está ali dentro da minha mochila, que a maravilhosa da Lentes vai me salvar, se não tiver aí, está na outra aba, para a gente pensar que, da nossa adolescência, quando a gente começa sempre falando, maravilhosa, deixa aqui, no meu tempo, né? A gente já falei disso em várias lives, quem segue o meu adolescente, eu estou sempre falando no meu tempo, né? Porque no meu tempo, pois é, o tempo de todas nós é 21 de maio de 2022, pós-pandemia, num ano eleitoral, num ano com o Brasil aumentando a inflação, com um recrudescimento da extrema-direita mundialmente, com uma crise climática que nos assola, com preocupações enormes que estão acontecendo no nosso tempo. O nosso tempo é hoje. O nosso tempo é hoje. E é comum, quando a gente se refere ao nosso tempo, a gente dizer essa frase. Tem um artigo maravilhoso da Maria Rita Kell que chama Juventude como Sintoma Social. Aí isso é para as psicólogas. Hashtag não é para a mãe ler, é para as psicólogas. Mas que as mães que quiserem também, fica à vontade, né? Mas é um texto mais que ela vai discutir assim, como que a juventude mostra o que é o emergente de um tempo. E ela vai falando, quando a gente se fala essa frase, no meu tempo, a gente sempre fala da juventude. Se a gente pega, né, a Cris Guerra que escreveu na orelha do nosso livro, com toda essa discussão de etarismo, Cris Paz, que escreveu a orelha do nosso livro, com essa discussão de etarismo, o que é isso? Que há uma construção de quando a gente fala no meu tempo, a gente fala de uma época jovem, como se o nosso tempo não pudesse ser hoje, como se o nosso tempo não pudesse ser o presente, como se a nossa vida não pudesse estar sendo inventada na vida adulta. Então, isso é uma coisa só para a gente pensar, né? O nosso tempo é hoje. Sendo o nosso tempo hoje, sendo uma mãe de adolescente ou uma terapeuta de adolescente nos dias de hoje, quais as respostas que são dadas para o tempo presente? Quais as respostas que só são consideradas no tempo presente? Que possivelmente vão ser diferentes das respostas que foram consideradas no meu tempo de adolescente. E não querer colocar as respostas que eram cabíveis e possíveis no meu tempo de adolescente para o dia de hoje, no tempo de hoje. Ok isso? Isso aí tem tudo a ver com, pode passar para a próxima, que está desse livro que eu amo de paixão, e eu uso ele sempre, que é O Frio Pode Ser Quente, livro infantil, paixão dos psicólogos também, que diz do quê? As coisas têm vários jeitos de ser, depende do jeito da gente ver. Todo o livrinho é lindo, vale a pena, fica a dica, e eu peguei essa página específica que é desse livro, que é o escuro pode ser claro. Olha lá. O que muda em relação ao escuro e ao claro? O contexto. Dependendo de cada família, uma coisa que para uma família é escura, para outra é clara.
dependendo de um tempo histórico, uma coisa que para um tempo é escuro, para o outro é claro. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nas discussões de sexualidades, né? O que para um tempo é escuro, para o outro é claro. O que para um tempo é conflito, para o outro é clareza. E aí? Como que a gente lida com isso, né? O escuro pode ser claro. Qual a nossa responsabilidade de pensar? Na minha família, na minha lógica de existir, na minha tradição religiosa, na minha tradição político-ideológica, o que é valor, o que é contorno e o que é o contexto que eu vou estar criando na educação dessa pessoa. Sem um apego a um tempo que já não existe, mas com clareza também de onde eu quero chegar. Ok? Faz sentido o contexto que mudam versões? Essa imagem não é muito maravilhosamente linda? E ela não marca a nossa cabeça? Depende do quê? Depende do contexto, depende de que situação, depende... E o contexto também muda, sabe, com uma outra palavrinha? Tempo. História. Às vezes uma coisa que deu certo para o meu filho há um mês pode não dar certo para esse momento. Às vezes eu deixei numa festa e fazia sentido deixar ir naquela festa naquele mês, especialmente, né? A gente veio observando isso, assim, pós-isolamento. Esses primeiros meses do ano foram meses muito de festa e de muita necessidade de encontrar. Ok, está dentro da cena. Agora a gente já tem que começar a pensar, ok, mudou um pouquinho. Agora a gente já pode dar uma contida em algumas coisas, não dá para ficar, né? Então também, o tempo também muda o que é claro e o que é escuro. E esse tempo, às vezes, na adolescência, nós vamos falar da lógica temporal já, ele tem uma outra dimensão que o tempo adulto. Então também nós temos que fazer esse deslocamento temporal. O que é para um jovem, né? Eu sempre conto essa história de um jovenzinho lá do consultório também, quando ele fez 17. E ele falou comigo assim: Ana Cláudia, fiz 17 anos. Você pensa, ano passado eu tinha 16 e é tão diferente. Porque 17 para 16 é muito diferente. 18 para 17 é muito diferente. Eu quarentei na quarentena, porém vou fazer 42 ali agora, mudei um pouco. De 40 para 42, só melhorei. Né? É muito a lógica temporal, o que é a proporção do tempo para quem, né, tem. A gente observou isso durante o tempo pandêmico nós ainda estamos. Enquanto o tempo de isolamento, né, o que significou para jovens e o que significou para idosos 2 anos. Se você tem 80 até 82, é muito diferente de mim para 40 para 42, percebe? A lógica do tempo, ela não é experienciada da mesma forma em todas as idades. Então, também a gente precisa de considerar isso quando uma dimensão... E é interessante quando a gente observa nos namoros também, né? Nossa, já estou namorando há 3 meses. Para um namoro adolescente, 3 meses é um tempo relevante. A gente olha e fala assim, sei, 3 meses. E esse olhar do mundo adulto que invalida e que desconsidera e que minimiza é o que a gente, com todo o movimento que a gente faz com o meu adolescente, a gente quer acabar com ele. A gente fala assim, qual que é a meta do meu adolescente? Um olhar para a adolescência que olhe pela lógica da potência e que respeite e valorize a experiência adolescente. E não que é muito comum, né? A gente chama, eu falo disso do olhar da falta, a gente olhar para a adolescência pelo que ela não tem. Então a gente fala assim, você era tão carinhoso, você me beijava tanto, agora você nem chega perto de mim. Então, eu só reclamo do que você tinha e não tem mais, não é assim? Ou, eu esperava que você nessa idade já estivesse levando o lixo para fora sem reclamar, que você já estivesse dando conta de ajeitar seu próprio quarto, que eu não precisasse mais supervisionar seus estudos. Pelo amor de Deus, cresce, cria responsabilidade, não aguento mais. Então, eu olho para o adolescente pelo que ele ainda não tem. A gente chama disso do olhar da falta, quer dizer, o adolescente não é visto pelo que ele é, pelo que ele tem, mas pelo que ele perdeu em relação à infância ou pelo que ele ainda não adquiriu em relação à vida adulta. E se a gente pensa, né, em relação às realizações, também é comum o mundo adulto se interessar pelo que o adolescente será, não pelo que ele é. Então, qual é a pergunta? O que você vai fazer profissionalmente?
que você está pensando em realizar? E o que ele realiza hoje, a rotina cotidiana, é como se fosse só uma preparação para a vida adulta, que como que fosse de fato interessante, que fosse seu jogo para valer, fosse a vida adulta. E a vida deles é agora. E para eles interessa o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, é a prova, é a dificuldade, é o namoro de 3 meses, tudo isso tem a relevância necessária e precisa de ser ouvido, acolhido e lidado com a relevância que aquela característica tem. Ok? Olhar da falta? Porque isso é a mudança, é o foco todo do que a gente está colocando aqui. E aí a gente vai entrar nas discussões pensando no mundo de hoje, e é um tema que inquieta, né, sempre, que são as discussões da sexualidade. Essa semana eu estava num evento, fazendo, né, uma roda com mães e tal, e aí a conversa era assim, a primeira, de cara, levantou a mão de cara, eu nem estava aquecida ainda. Me fala dessa história de que todo mundo é bi agora. Como é que é isso, que os adolescentes agora estão todos bi, e se a menina não encontra um cara, ela fica com a amiga? A pergunta foi essa, né? Que é uma pergunta que está aí colocada. Está colocada e está inquietando geral, né? Que possibilidade, que experiência da vivência da sexualidade vem sendo discutida, vivida, experienciada por essa geração e o que ela nos causa enquanto outra geração. E aí a gente vai entrar com a palavra-chave, que é história. Quando boa parte de nós fomos adolescentes, vou pegar aí década de 70, nós nascemos, né? Mas vou pegar década de 70, década de 80, estavam tendo os primeiros divórcios, concordam? Quando a gente era criança e adolescente, tinha toda a conversa dos filhos de pais separados. Não era assim? Desquitados, ainda tinha isso. Os filhos dos desquitados e as desquitadas. Né? Naquele momento histórico, essa mudança possível, pela mudança na legislação, pela mudança nos costumes, causava um estranhamento e uma discussão social que hoje não causa. Eu lá sei quem é filho de pai separado, quem não é, da sala do meu filho. Não me interessa, não é uma questão para mim. Não é aí que as questões, não é aí que coça. Né? Mudou, concordam que mudou? As primeiras mulheres que saíram para trabalhar fora de casa, porque dentro de casa as mulheres trabalham exaustivamente no trabalho reprodutivo desde sempre. E as mulheres negras ainda trabalham desde a escravidão com todo o trabalho doméstico. Para as brancas poderem ter vazio existencial de não trabalhar. Então, também façamos os contornos. Né? Mas as primeiras mulheres que saíram para trabalhar no mercado de trabalho, fora do trabalho reprodutivo, elas eram aquelas mães que saíram para trabalhar. E o que será desses meninos? Não era assim? Hoje isso é questão? Não. A sociedade precisa se reorganizar para dar conta da supervisão das crianças. É inegável que há uma questão com a supervisão das crianças e adolescentes, mas essa questão não é uma questão que precisa ser resolvida socialmente, incluindo a redistribuição do trabalho entre homens e mulheres. Enfim, não é esse o tema, mas eu não consigo, mas eu vou voltar. Mas, né, vou voltar. Mas não é mais né? Mas só para a gente pensar assim, o mundo muda, os costumes mudam, as relações mudam, os papéis sociais mudam, e mudam em direção a quê? Aqui que está a nossa conversa dessa pergunta que está na tela. Qual é a diversidade possível para você? Qual é o rumo da sociedade? Qual é a sua utopia de mundo que você, na sua atuação, junto à sua família, está construindo? É uma utopia de mundo em que as pessoas precisam de ficar sendo quem não são para serem socialmente aceitas? É uma utopia de mundo em que as mulheres têm que se submeter a relações opressivas porque elas não têm suporte social para separar? É uma utopia de mundo em que adolescentes precisam de
se enganar em relação às possibilidades que estão colocadas, ou mentir, porque não há contexto de apoio. Então, a pergunta que fica, a tela termina com para você. Por quê? Porque para mim pode ser algumas coisas mais fáceis, para uma outra pessoa outras coisas vão ser mais fáceis, para outra pessoa outras coisas vão ser mais fáceis e outras mais difíceis. Mas considerando que nós estamos no hoje, e que sim, as vivências da sexualidade dos jovens vêm com outro contorno histórico, com outras condições de possibilidade, o que nós vamos fazer com isso? Qual é a diversidade possível para você? A gente pode ser marceneiro dos armários, né? Marceneiro dos armários, sabe? Que constrói os armários para enfiar as pessoas para dentro do armário. A gente pode ser marceneiros do armário, mas a gente também pode ser acolhimento fora do armário. Embora o armário, em muitos momentos, protege. Em alguns momentos, tem que ficar dentro do armário mesmo. Marceneiro dos armários ou acolhimento. Sim. Sim. Claro. Eu acho que não há uma resposta única. E acho que as discussões de sexualidade não tem como eu dizer para você assim, você vai orientar a vivência da sexualidade do seu filho de uma forma racional. Eu vou fazer uma experiência para a gente pensar nisso. Olha só, quem aqui já viveu desilusão amorosa? Levanta a mão. Ai, gente, credo, achei que eu ia estar num grupo que alguém nunca ia ter vivido uma desilusão amorosa. Que chatice, vocês estão humanas. Quando a gente acabou de viver desilusão amorosa, e que a gente está, como diz uma amiga minha, descendo pela parede do banheiro chorando, né? A gente fala o quê? Ai, só vou gostar de quem gosta de mim. Da próxima vez eu vou querer uma pessoa assim, 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 assim e assim. Quem nunca? Já viveram isso? E aí a gente volta para a pista e a gente encontra uma pessoa diferente daquilo que a gente tinha feito na listinha e se apaixona. Ou a gente encontra uma pessoa que tem exatamente as características da listinha e não sente nada. Alguém? Alguém já viveu isso? O que é isso? O desejo e a atração não obedece à racionalidade. Racionalmente, eu posso escolher gostar de quem gosta de mim, ou gostar de alguém que seja assim, 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 mas o amor acontece, o desejo acontece. Então, eu posso desejar, né? Eu quero ser hétero, claro que eu quero ser hétero, porque é muito mais fácil ser hétero, e racionalmente, e todo mundo racionalmente está dizendo que é melhor ser hétero, e a minha religião está dizendo disso, e não sei quem está dizendo disso, racionalmente, mas a lógica do amor e a lógica do desejo, ela não é regida pela racionalidade, ela é regida por um outro lugar, e esse outro lugar, ninguém influencia. A gente vive um momento atual em que há mais condições de possibilidades sociais para a saída do armário. Hoje é possível expressar as sexualidades não heterossexuais mais do que foi em outro momento. Mas isso não significa que a gente está estimulando o desejo, porque o desejo, como a gente acaba, todo mundo sabe disso. O desejo, alguém pode te falar, goste de alguém assim, e você não vai gostar, porque o desejo ele acontece num outro lugar, regido por uma outra forma. E aí um beijo para o inconsciente, um beijo para os psicanalistas, um beijo para essas linguagens que tentam discutir a forma como os desejos se dão. Mas é óbvio que o desejo não é racional, então a nosso limite de intervenção também precisa ser considerado. A gente está no mundo para acolher o que virá.
inclusive as dores amorosas, inclusive as desilusões amorosas, que é outro tema, né? Que as mães sentem e sofrem, né? Quero outro dia, e já estou eu, hein? Seus filhos vão me matar. Outro dia o filho dela estava sofrendo de amor, ela disse, o que eu faço para ser amiga? Vai sofrer de amor, só lamento, assim. Quem nunca, eu sei que é a primeira vez, eu sei que você como mãe quer que o coração dele seja colado e que essa menina, né? Mas é isso, faz parte. E que a gente tem que dar conta e parar a parte. Né? Eu estou vendo que tem uma mão levantada, você tem que falar e eu tenho que repetir sua pergunta aqui para o povo de lá. E também nós temos uma parte de pergunta no final, mas vamos lá. Tá. Só mais essa eu vou, senão depois a gente faz pergunta. Sim. Deixa eu responder. Tá. A pergunta da colega que está aqui, para quem está em casa e não está escutando, ela falou, olha, ela falou comigo assim, já ficou claro para mim, Ana Cláudia, de que a gente não influencia a orientação e o desejo dos filhos, mas teria jeito dos amigos influenciarem? O desejo, não. Agora, há um fenômeno da adolescência, e é isso que eu acho que é a pressão do grupo. E a pressão do grupo, ela não se manifesta exclusivamente nas temáticas da sexualidade. Ela se manifesta em inúmeras questões. Pressão do grupo é um fenômeno também, assim como na primeira tela, universal. De novo, atire a primeira pedra, quem aqui nunca considerou que roupa que ia em que lugar, porque se ia estar vestida adequadamente ou não, ou se aquilo... Quer dizer, a gente do humano a vontade de pertencer. A gente quer pertencer. Se a gente quer pertencer, a gente, em algum nível, cede às pressões coletivas. No entanto, na adolescência, como você está vivendo pela primeira vez uma série de experiências, você está mais suscetível à pressão do grupo, porque a sua identidade ainda está em definição e em construção. Então, por isso que quando a gente discute pressão do grupo, a gente fala sempre de adolescente. É importante. Porque como são primeiras experiências, muitas primeiras experiências, muitas vezes eles vão precisar de se posicionar em relação a muitas coisas pela primeira vez, por isso estão mais suscetíveis à pressão do grupo. Por isso que é importante, quando a gente discute, falar assim, quais são as reflexões prévias ao momento, como conversar antes de acontecer, né? Então, para que no momento que aconteça, a pressão do grupo não seja o corte daquela ação, daquela tomada de decisão. No entanto, também não desconsideremos que pressão do grupo somos todas. É de todo mundo a vontade de pertencer. Tem no final um momento de perguntas, então também eu vou fechar, porque já recebi ali um alerta que eu preciso de avançar. Tem só mais 40 telas, então, Dantas, leva aí para nós. Dantas não, Lentes? Isso. Que é essa imagem que eu acho ela muito forte, né? Que é um olhar de sangue. Qual é o sofrimento que a gente impõe, dependendo da diversidade que a gente... Os jovens já nascem, são os famosos nativos digitais, então a habilidade deles... Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa muito boa, quando você não está conseguindo um trem na internet, você fala assim, chama alguém de menos de 15 anos, pede ajuda, não é dos universitários, não, pede ajuda de alguém de menos de 15 anos, que vai demorar 2 minutos esse trem que você está 3 horas tentando. Né? E é isso. Todo mundo sabe aqui o que a gente viveu na pandemia, que 2 minutos o menino resolvia os trem no computador e a gente pelejando, né, para dar conta e tudo mais. Então, eles são nativos digitais, eles já nascem com isso. Agora, qual que é a nossa tarefa? De novo, a nossa tarefa enquanto mundo adulto na orientação disso. Não adianta a gente falar, né, eles têm muito mais habilidade que a gente... Vou tomar uma água para mim aqui, nisso. Mas eles nem sempre têm o discernimento do que está no livro Meu Adolescente, no capítulo de mídias sociais. Então eu vou dar um spoiler, mas isso está no livro, vocês vão poder ler depois com calma. Um conceito que está, né, que é discutido teoricamente que chama contextos colapsados. Maravilhoso, obrigada. O que é um contexto colapsado? Você produz um vídeo para os seus amigos, então a produção daquela mensagem foi feita e foi pensada e foi considerada dentro de um determinado contexto, endereçado a um determinado público, e isso vira um print que vai cair
na mão da diretora da escola. Então, uma produção para o adolescente, ele produziu aquele conteúdo para os amigos. E aquilo era numa linguagem adequada para um determinado contexto. A internet produz contextos colapsados. Colapsa o contexto e uma coisa sai de um contexto e vai para outro. E nesse outro contexto, aquele conteúdo tem outro sentido, outra consequência. Eles precisam de compreender o que são contextos colapsados e que isso acontece. Porque no momento da produção, eles estão muito descolados com os amigos. E a gente observa isso, por exemplo, quando eu estou aqui falando com vocês, olha um contexto colapsado real acontecendo aqui agora. Eu estou vendo as reações de vocês, que estão aqui no presencial. Eu consigo ver, eu consigo sentir, isso orienta a continuidade da minha fala. Quem está lá no online, eu não estou vendo. Eu não faço ideia de como estão as reações, o que faz sentido lá. E dependendo de uma coisa que eu falo aqui, pode cair num contexto colapsado que eu não sei qual. Se a gente pegar os haters, essa discussão de diversidade que eu estou fazendo aqui, dependendo de onde cai, eu viro ataque de haters. O contexto colapsado. Ok? Isso é uma coisa do mundo de hoje. O que fazer com isso na orientação? Né? Quais as dores que eu recebo no consultório, que isso eu tenho que falar disso sempre, porque eu estou muito preocupada com isso. Assim. Todo mundo aqui lembra também das próprias adolescências situações de exclusão com grupos de amigas e amigos. Isso faz parte da dinâmica de fortalecimento da identidade e de encontrar amizades que algumas duram, outras não, mas essa experimentação em relação ao pertencimento de diferentes grupos de amigos, isso é uma questão central na experiência adolescente escolar, né? Na nossa época, não existia grupo de WhatsApp, nem print. Né? O que acontece hoje? Que eu acho isso assim, bizarro e acho que a gente, enquanto mundo adulto, tem que orientar. Cria-se um grupo de WhatsApp sem alguém que está nesse grupo faz um print e manda para essa pessoa, olha aqui, está todo mundo no grupo, menos você. A concretização da exclusão, ela não é só uma fantasia, como a gente fala assim, será que está falando mal de mim? Aí manda um print da pessoa falando, sabe as fantasias de será que está falando mal de mim, que nós todas vivemos? Isso hoje se concretiza com prints. Isso é cruel. A gente precisa de orientar os nossos para não fazer isso, e a gente precisa de acolher os nossos se por acaso receberem isso. Né? Mas as mídias digitais, elas têm dado uma concretude para alguns dilemas, seja por vírus mesmo, vídeos que viralizam, né? Seja por nudes que viralizam, seja por prints de exclusão. Essa concretude que as mídias sociais, eu acho que aqui é o lado B, aqui é o sintoma. As mídias digitais são ótimas, a internet, a gente já falou disso, mas aonde que tem que estar o nosso alerta? Né? Como que situações que são típicas da adolescência têm tido uma concretude perigosa, uma concretude dolorosa, e que a gente precisa de fazer. Então, se os tempos são esses, qual o nosso papel enquanto mundo adulto na educação para a utilização das mídias sociais, tendo qual a ética relacional que vai orientar a minha relação com o mundo. E essa ética relacional que vai orientar a minha relação com o mundo, ela passa também pelo mundo online. Ela passa também pelo mundo digital, não é só aqui, é no todo. Ok? Essa frase, o pertencimento é ter os outros dentro de si, ela é de um cantor italiano e ela foi retirada de um livro que eu recomendo também, especialmente para os psis, mas também se quiserem, que chama Histórias da Adolescência, Experiências em Terapia de Família. E esse é o capítulo sobre drogas e dependências patológicas. Ele trabalha dependências patológicas com álcool, drogas e comida. Então, ele também inclui os transtornos alimentares dentro da discussão de dependências patológicas.
E ele vai discutir que só pode... que a adolescência é o período, como a Carol Dantas já mostrou aqui muito brilhantemente e vivencialmente, concretamente, é o momento da necessidade de pertencimento e da necessidade de separação. Né? A gente tem um texto no Instagram do meu adolescente com a letra do Renato Russo, que eu escrevi, que é o "Quero colo, vou fugir de casa". Essa ambivalência da adolescência entre eu quero pertencer, mas eu também quero separar. Essa é a ambivalência central que vai estar colocada em todas as relações e que vai estar colocada no discurso também. A linguagem, ela é ambivalente. E como suportar, né? Lá no consultório é muito engraçado, porque às vezes chega assim, né? Não quero. E vai, eu falei, tá bom, não quer mais ver. Tudo bem, obrigado no primeiro dia, depois até que não. E aí vai soltando, né? E essa ambivalência a gente tem que suportar, como a Carol Dantas colocou aqui. Vou te imitar, tá, Dantas, aqui. Eu sou a adulta. Eu preciso de suportar a ambivalência ali. Se eu entro na ambivalência ali, eu fortaleço um dos lados dela e aí dá ruim. Porque o que precisa é da gente, a gente enquanto mundo adulto, suportar que a instabilidade e a ambivalência típica da adolescência e que tem a ver com esses movimentos de pertencimento e de separação. Né? E aí ele vai trazer assim, que as dependências patológicas, elas vêm muitas vezes como substituição pela busca de uma dependência sadia. Eu acho isso muito bom para a gente pensar. Né? Só cresce quem enraiza. A nossa tarefa é muitas vezes facilitar as raízes. Tem até falei na live com a Cecília Antipófilo, alguém estava me contando mais cedo aí da live, que eu contei disso, eu vou falar disso aqui agora também, e já vou me concentrar para a gente lanchar em breve. Se a adolescência é um momento em que você tira o óculos, Samantha está aqui da live, isso foi da live com a Samantha, se a gente tira o óculos que nos foi dado na infância e começa a enxergar, às vezes de maneira meio turva e ainda meio confusa a realidade a partir da nossa própria vista, né? O que nos auxilia a disturvar a visão, a ter clareza, quanto mais a gente conhece da nossa própria história e da história da nossa família, da história dos nossos valores, né? Então, quais são as nossas raízes? Enraizar para crescer, esse é sempre o lema. Então, pertencer é ter os outros dentro de si. Se eu tenho os outros dentro de mim, se eu tenho a minha mãe, o meu pai, a minha avó, os meus valores, a minha história dentro de mim, eu saio de uma forma mais segura. Isso é óbvio, todo mundo está ligado nisso, mas acho que essa é a sacada. Como apoiar os adolescentes, e aí por isso a história do meu adolescente, da gente olhar para a nossa, para perceber essa possibilidade de saída, né? E aí eu conto da história do reconto. Quando a gente trabalha com menino pequeno, né, em escola, que também já tive o pé lá, a gente tem uma atividade que é muito usada, que é o reconto dos contos clássicos, né? Conta a história da Rapunzel de uma versão, outra história da Rapunzel de outra versão, outra história da Rapunzel de outro autor que usa outras palavras, outra história da Rapunzel, e a criança depois escreve a história da Rapunzel usando as suas próprias palavras e o seu próprio jeito. Então ela tem diferentes versões para construir a sua história. O enredo, às vezes, não tem como mudar radicalmente, mas às vezes tem alguns ajustes e algumas escolhas de palavra. A adolescência é um momento do jovem fazer o reconto da própria história. Qual é a história dessa família na versão do meu pai? Qual é a história dessa família na versão do meu avô? Qual é a história dessa família na versão da minha mãe? Qual é a história dessa família na versão da minha avó? Alguns elementos vão ser comuns, outros não, e ele vai integrar aquilo contando a sua própria versão da sua própria história. O que é o desespero materno? Meu Deus, mas ele está contando uma história que não é nada disso que aconteceu. Eu já expliquei para ele como é que foi que aconteceu na verdade. O desespero materno é que a versão que o filho vai contar integra verdades que às vezes não estão só na versão que ela conta.
Ah, pelo amor de Deus, esse menino não entendeu nada. Eu já expliquei para ele que não foi desse jeito. Já falei com ele toda a verdade. Existe verdade em história familiar? Ou existem versões? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. O menino está criando o próprio ponto de vista. E às vezes o ponto de vista dele vai divergir do seu em relação a alguns acontecimentos, em relação a algumas coisas. E aí? Como suportar? Não vou suportar, não. Eu vou contar para ele toda a verdade. Ele está muito enganado. Não é nada disso que aconteceu. Faça, conte a sua versão. Mas acolha e entenda que não existe verdade em história familiar. Existem versões. Vamos para frente. Também, essa discussão, né? Essa semana eu estava acompanhando uma história e a gente estava, nem era de adolescente, era de adulto, mas é muito legal essa discussão, por isso que eu vou trazer ela aqui, que eu acho que tem tudo a ver com nós mulheres, que era a discussão de como nós mulheres somos educadas e subjetivadas até hoje para fazer a escolha entre ser bonita ou ser inteligente, né? Isso está maravilhosamente descrito na TED Talk da Chimamanda Adichie, do Sejamos Todas Feministas. Então fica a dica também, depois vale a pena assistir. E ela vai discutir como que ela foi lidando com esse impasse, ser bonita ou ser inteligente, como que isso é colocado como se cada mulher tivesse que fazer essa escolha. Na nossa época de Colégio Santo Antônio, a Lentes vai lembrar, tinha uma piada horrível que circulava, que era assim: quando você vai nascer, Deus te pergunta, você quer ser bonita ou você quer estar no Santo Antônio? Era a piada, você lembra disso? Era a piada, isso circulava. Por quê? Ou você é bonita ou você é inteligente, você não pode ser as duas coisas. Isso é um marco cultural que está colocado e que a gente vai observando como que isso vai reverberando, né? E essa coisa do padrão de beleza, aí as professoras do Santo Antônio riram, porque elas também estão lembrando disso, como ex-alunas também, né? Como que tem essa conversa, estou sabendo. É como que a gente precisa de pensar quais os padrões de beleza, quais os padrões corporais, como que isso é valor para mim, como que isso é valor para minha família, como que isso circula na minha relação. Claro que isso tem um impacto muito maior na educação de meninas da sociedade patriarcal e essa discussão do mito da beleza que nós vivemos, né? Tanto que a gente sabe que os transtornos alimentares são mais comuns em mulheres. A gente tem observado nos meninos alguma coisa em relação, às vezes, à musculação e anabolizante, que também é um transtorno, também tem uma coisa, mas assim, nas meninas, a coisa da relação com a comida, da relação com a beleza. Claro, se eu descubro que eu tenho um poder que eu posso exercer nessa sociedade pelo meu corpo, e se o poder de sedução é um lugar que eu vou ser aplaudida, eu também vou usar disso. Olha que ambivalente. Olha que ambivalente. Sou super feminista, mas eu também já entendi que, estou pensando enquanto jovem, eu desconcentrei com a placa acabou que ela me mostrou ali. Estão todas em nós, e estão todas nas meninas e nos meninos, de jeitos diferentes, com contornos diferentes. Então, por isso a reflexão aqui. Quais são os padrões corporais na sua família? E qual o peso, uma palavra também, um beijo para os psicanalistas, né? Que dá aí para ficar 3 horas falando qual o peso disso tudo. É peso de pesado? É peso de gordura? É peso de excesso? Qual o peso disso na família de cada um? Fica aí também para a gente refletir. As marcas no corpo, o que dizem, o que comunicam, e aí também, né, todo esse sintoma da autolesão como um fenômeno contemporâneo que está preocupando, que está aí emergindo como uma forma de marcar o corpo. De diferentes marcas no corpo. Uma tatuagem é uma marca no corpo. Hoje há possibilidade de marcar o seu corpo. Qual o sentido e qual a história que está por trás de uma tatuagem? Qual é o sentido e qual é uma história de um corte com TPWK, vocês conhecem, né? Treat People with Kindness, Hairstyles. Vocês têm que conhecer o Hairstyles. É o cara da galera, né? Assim, e aí eles shippam o Hairstyles com o Louis, e aí, vale, não vale? Isso é um assunto do referencial cultural
das adolescências das camadas médias, fazendo um recorte que o meu consultório é marcado pelas camadas médias. É o novo Paulo Ricardo. Ai, a Dantas trazendo uma referência para a gente entender quem é o Harry Styles. Adorei. Olha só, a minha referência não foi no Paulo Ricardo. Eu pensei, um novo New Kids on the Block. Eu falei, gente, é a boy band do momento. Lembrei eu e a Ana Sofia, minha irmã, que estão aqui, alugando uma televisão no camping para ver o show do New Kids on the Block, e os primos mais velhos que estavam lá iam ver do Guns N' Roses, e a gente querendo não gostar do New Kids, querendo não gostar do New Kids e gostar do Guns N' Roses, que era muito mais adulto, né? Enfim, todo mundo, estamos juntos. Mas o Harry Styles tem isso, Treat People with Kindness, é um lema, que é tratar as pessoas com gentileza, né? E os meninos falam muito disso, tem blusa, TPWK, e aí, né, colocou na unha, colocou na pele. O que está comunicando, né? O Treat People with Kindness, o que está comunicando às marcas? Se a gente entende que as marcas no corpo são linguagem, também na live com a Samantha a gente discutiu autolesão, a maravilhosa já editou e já legendou, porque eu não tenho essa habilidade, vai sair no Instagram daqui a pouco, as discussões sobre autolesão, assim, mas acho que é importante a gente pensar, o que é a pele? A pele é o limite, não eu. A pele é meu contato com o mundo. A pele é o que está colocado. Como eu estou na minha pele? Como é estar na minha pele? Eu tenho conforto na minha pele ou não? O que é marcar a pele e o sangue, algo que é de dentro, sair para fora? De repente, eu tenho uma dor dentro que é comunicada por um corte em que vaza, uma dor que vaza de dentro para fora. Eu rompo, eu marco na pele algo que é interno, externamente. Ou, né, isso eu escuto no consultório direto, a hora que eu corto eu me sinto viva, a hora que eu vejo sangue eu me sinto viva. Qual é a morte interna que eu preciso de sangrar no corpo para sentir que estou viva? Autolesão tem 1000 discussões, aqui não é um curso para psicólogo, não vou entrar nisso, mas eu acho só para mães e ficarem com isso assim. O que é a pele? Como é estar na própria pele? O que está dentro, o que está vazando pela pele? Para a gente pensar, ok? Mas estamos aí, caminhar apesar das pedras. O mundo coloca, sim, a gente sabe que... Eu nem costela de ideação suicida, porque é para ser um sábado mais ou menos light, né? Mais ou menos light, mas assim... Quais são as pedras que estão colocadas na nossa tarefa educativa de adolescentes de 2022? Eu escutei no consultório também, eu até fiz um post, isso eu escrevi, né? De uma jovem que falou assim, olha, eu acho assim, ela estava discutindo ser mulher nos mundos de hoje. 16 anos, maravilhosa. Eu acho sim que ser mulher nos dias de hoje está muito melhor. O mundo está muito melhor mesmo, só que o planeta está acabando. Então não vai dar nem para eu usufruir. Olha que coisa difícil, mas real ao mesmo tempo. Eu estou muito aquecida com a crise climática, vocês já viram, né? Eliane Brum, Bom Cotó, Bom Zoeiro, Banzeiro, Cotó, estou lá lendo, então estou ficando mais ainda aquecida com isso, assim. Mas como podemos caminhar apesar das pedras? E aí estamos juntas. E daqui a pouco nós vamos estar juntas ali fora, comendo, partilhando, comungando, na esperança e na utopia de que é possível, coletivamente, fazermos um mundo melhor. Acho que isso que nos move, né? Isso que nos coloca. Então temos que caminhar apesar das pedras. Vai lá. Entendendo, já falei um pouco disso, então não vou render até pelo meu tempo, entendendo a lógica temporal dos dias de hoje, essa aceleração, esse excesso, essa coisa do passado, presente e futuro. Sempre com essa pergunta. Faz um parênteses aqui. Gente, não vai aí, vai. A gente está aqui num tempo, né? A gente está correndo com o tempo, mas eu acho que... Eu estou vendo que você está correndo aqui agora no finalzinho. Se a gente passar uns 10 minutinhos, tem problema para vocês? Que aí eu vejo como que ela fica tensa, assim, ela quer falar e tal. Termina, vamos dar mais
5 minutos para a moça, pera aí, mulher. E aí, só avisar a gente, o pessoal que está em casa, que quem tiver dúvida, o chat está fechado, a gente não percebeu, perdoem. E aí, para colocar o chat, a gente ia ter que desligar a transmissão e pôr de novo. Então, para a gente não correr risco, quem tiver dúvida, manda no direct que a Denise está respondendo, tá bom? Pronto, relaxa agora. 10 minutos para você, meu amor. Vai. Até tirei o casaco. Mas é porque eu sou ansiosa, eu fico tão ansiosa. Ai, meu Deus. Túlio, quebrei o trem? Continua funcionando? Tá. Uai, mas todo mundo que está de fora sabe que nós somos de Minas, uai. O que é isso? Claro que eu vou usar trem. Até o povo que veio de São Paulo sabia que veio. Nós temos aqui os representantes que viajaram para estar com a gente e estão aqui. Eles sabiam que, uai, trem, que é nós mesmo. Vai ter pão de queijo ali fora, é claro. Mas essa tela eu acho que é para a gente pensar, né? Assim, quais são as marcas no corpo, na alma que o capitalismo nos coloca? Até onde nós vamos resistir? Até onde isso é uma demanda e uma discussão para todas nós, enquanto utopia, pensando que somos mães que então estão pensando em deixar o mundo para os seus e para todos, mesmo quem escolhe não ser mãe, mas que como tem essa responsabilidade de ser adulto com as gerações que virão, até onde resistiremos? Para a gente dar limite, para a gente dar cerca. Tem um texto também que eu escrevi lá no Instagram do meu adolescente, que é quando você corta o seu filho, se é poda ou se é amputação. Porque teremos que cortar. E aí vale a sabedoria dos jardineiros. Né? Os jardineiros sabem exatamente aonde tem que podar para crescer forte para um outro lado. Aonde eu preciso de cortar para crescer forte para um outro lado. Isso é a poda. A amputação é quando você corta um membro, corta uma coisa, talvez porque está doente, e algumas amputações salvam vidas. Mas qual é a sua intenção ao cortar? Essa que eu acho que é a discussão. Porque que precisaremos cortar quando o mundo adulto, não tem dúvida. Somos seres da cultura. Cortar, reprimir é nossa tarefa. Dar limite, dar cerca, dar contorno é nossa tarefa. É uma tarefa fácil? Não, de jeito nenhum. Muito mais fácil falar, faça o que você quiser, ai, que preguiça. Eu sei, porque eu tenho 2 em casa e uma me desafia. Eu só estou contando do Bernardo. E a Manuela me desafia, é dia sim, dia também. É dia sim, dia também, que ela olha e fala assim, essa semana eu pus ela de castigo porque ela bateu no Bernardo, é um toco que bateu no irmão. De castigo no quarto, ela pôs a cadeira na soleira da porta, com os dois, daqui para baixo ela estava dentro do quarto, daqui para cima, para fora, fazendo assim com a cadeira, e falando assim, mamãe, estou de castigo dentro do quarto. E eu falei, é o corpo inteiro dentro do quarto, criatura, é o corpo inteiro dentro do quarto, mas assim, difícil, né? Me desafia, para a gente colocar aí, ó, a outra aí. Comprovadamente falando que castigo e punição não funcionam. Pois é, a gente tenta, né? A disciplina positiva lá em casa está no seu livro lá, guardado assim, mas eu tento. A gente tenta. Mas a gente tenta, mas é para dizer que não é fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. Nenhum lado é fácil, né? Viver não é fácil, viver é perigoso. Mas o que a vida quer da gente é coragem. É coragem. E é coragem para escutar. E eu coloquei o Fala Garota e o Fala Garota, porque nós fomos subjetivados com o Serginho Grossman, começando a pôr na mídia o Fala Garota e o Fala Garota, com aquele respeito que ele mantém até hoje. O cara está, sei lá com quantos anos, e ele continua... Quanto? 120 anos, ele tá lá, mas ele continua com um olhar de respeito para o Fala Garota e para o Fala Garoto, que nós tenhamos esse olhar que o Serginho Grossman nos inspira aí. E é isso, gente, vai acabar para a gente lanchar, partilhar o alimento. Eu quero convidar vocês o seguinte, nosso espaço de lanche é o mesmo espaço que vocês viram do credenciamento, ele não é tão grande, a gente colocou pratinhos
na expectativa de que vocês passem pelo buffet, montem o pratinho e também utilizem o espaço do auditório para comer, para conversar e tal, porque se ficar todo mundo muvucado lá, além de ser aglomeração, e a gente ainda está mais ou menos nada, ela foi pro show do Metallica, não está evitando aglomeração nada. E eu fui pro show do Tom Zé também, evitando aglomeração nada. Mas, para conforto de vocês, peguem com o pratinho e usem todo o espaço disponível para conversar. Nós vamos ter mais ou menos 20 minutos de lanche e depois a gente volta.